Boa noite aos nossos queridos professores e coordenadores da ESI. Iniciando mais uma semana com a lição do Pequeno Pesquisador, número 2, com o tema Deus conosco. Nesta semana, as crianças deverão saber que o sacrifício de Cristo é o maior presente de amor que Deus dá ao pecador. Elas deverão sentir o desejo de aceitar a graça de Cristo e levar o seu conhecimento a outras pessoas. O nosso versinho para memorizar, que é a senha, encontra-se em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recursos necessários para conquistando a atenção: você irá precisar fazer a impressão em uma folha da seguinte frase que encontramos aqui no manual do professor. A frase diz: missão de emergência, dirija-se ao hospital mais próximo para fazer a doação de um dos seus pulmões para sua mãe. E você também precisará fazer a impressão em uma folha das fichas com perguntas bíblicas e logo abaixo também teremos o gabarito das perguntas. Também é possível encontrar tanto a frase quanto a ficha no manual do professor. No Conquistando a Atenção de hoje, você vai precisar pegar a sua folha com a missão, você vai escondê-la na sala de aula e você vai fazer a seguinte pergunta aos alunos: quem teria coragem de cumprir uma missão impossível? Você vai pedir para que o aluno que encontrar a frase leia em voz alta e logo em sequência partir para cumprir a missão. E vai perguntar a todos quem teria coragem de cumprir a missão por sua mãe ou por algum desconhecido. Você precisará explicar que sacrifícios são necessários em muitas situações de emergência e que às vezes não temos escolhas a não ser perder algo valioso para salvar a vida de alguém. Na lição de hoje, nós iremos aprender qual foi o maior sacrifício que já foi feito. No estudo da lição de hoje, você precisará dividir sua classe em grupos ou duplas, dependendo da quantidade de crianças que você tem, e você vai entregar as perguntas que tem na ficha. Ou, se a sua classe tiver poucas crianças, você só precisará entregar os textos bíblicos para que elas consigam encontrar. E logo após encontrar, elas responderão as perguntas enquanto você conta a história, intercalando, explicando para as crianças que ele foi tentado como qualquer menino ou menina, jovem ou adulto, para que pudesse ser compreendido pelo ser humano e, ao mesmo tempo, construir um caráter modelo, um exemplo a ser imitado para todos nós. E que muitas vezes a gente pode até pensar, Jesus nunca pecou porque ele teve uma vida tranquila, talvez onde ele morava não era possível viver sem pecar. Será mesmo? A história ela relata que Nazaré era uma cidade bem pequena, mas era conhecida por ser uma cidade com as pessoas muito más. Os moradores de Nazaré eram pessoas más. E como algumas comunidades de hoje, muito perigosa e pobre. Havia muitas crianças desobedientes e malcriadas, e Jesus tinha que se proteger delas. Assim, ele mostrou que meninos e meninas podem ser bons, mesmo se não moram na melhor parte da cidade. Então, enquanto você vai contando para as crianças, você vai intercalando, lembrando de intercalar e fazer as perguntas para que elas possam lhe ajudar a responder. Você deverá também incentivá-los a estudar sobre a vida de Jesus. Não se contentar com ouvir dos pais, dos professores ou do pregador acerca de Deus, mas serem estudantes fervorosos da vida de Jesus. E por fim, você vai lembrá-los que quando passarem por uma situação de risco, eles devem lembrar que Deus arriscou tudo ao dar o seu único filho para morrer por nós, para que pudéssemos ter vida eterna e termos vida em abundância. Que quando você desejar um lindo presente, deve se lembrar que Jesus é o mais valioso presente que alguém poderia ganhar. Meu testemunho. Então, nessa semana, você vai dar a oportunidade de algum aluno compartilhar para os grupos e os outros coleguinhas alguma experiência em que ele correu o risco de cair em tentação e sentiu o auxílio de Deus para vencer a mesma.
No aplicando a lição de hoje, você vai dizer que Jesus está chamando você e eu para seguirmos seu exemplo de abnegação, e você então explicará para eles o sentido da palavra abnegação. E que, com a ajuda dele, conseguiremos vencer como ele venceu. Então você pedirá para as crianças se elas podem dizer algumas coisas que podem fazer para seguir o exemplo de Jesus. Na página de 19, nós temos aqui um quadro e aqui embaixo temos as respostas e eles irão enumerar aqui o que poderão fazer para seguir o exemplo de Jesus. Então, você vai pedir para que eles possam enumerar e falar para você. Ou você mesmo pode já enumerar, imprimir e já entregar impresso para as crianças. E você pedirá para eles, cada vez que você fizer uma das ações da lista, ponha um sinal no dia que isto aconteceu. Você vai entregar para eles a listrinha e você vai dizer que muitas vezes vai ser bem difícil para eles cumprirem essa lista. Mas quando isso acontecer, eles precisam pedir a ajuda de Jesus. Na página seguinte, de número 20, na lição infantil, nós encontraremos aqui meu compromisso e um desafio. Então, você vai pedir que as crianças respondam e participem do meu compromisso e o desafio, e que eles orem e peçam a ajuda de Jesus para cumprirem os compromissos e depois procurem encontrar o desafio para mostrar na semana que vem. Então, esse desafio aqui, você irá perguntar na próxima semana quantas crianças cumpriram. Então, está chegando à conclusão, você vai concluir orando para que os seus alunos tomem a decisão de seguir a Jesus e seguir o seu exemplo sempre.